João 16, do 25 até o versículo 33. Essa é a palavra de Deus. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis a sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Até aí, vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus, como é bom estar na Tua casa, com os nossos irmãos em Cristo e louvar o Teu nome. E como é bom ouvir a Tua palavra lida e exposta diante de nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ouvir com atenção e a aplicar a Tua verdade em nossos corações e ser assim transformado pelo Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu não sei se vocês gostam muito daquele gênero de filme, né? Não sei se pode ser classificado um filme, chamado documentário, né? Existem pessoas que gostam muito desse tipo de produção cinematográfica. Existem canais aí por assinatura em que passam documentários atrás de documentários. E talvez você seja uma pessoa que goste de assistir esse tipo de conteúdo. Eu não sei por que exatamente, mas eu suspeito que a razão pela qual documentários são famosos e muitas pessoas gostam é que eles trazem informações de bastidores a respeito de eventos importantes. Seja lá o que você goste muito, talvez uma conquista de um time de futebol, talvez um marco histórico, uma guerra ou uma batalha civil que você gosta de estudar, que chama a sua atenção, que você tem interesse. Provavelmente você gosta não apenas de ler os fatos que aconteceram, mas toda aquela informação por trás, os bastidores te agrada e te chama a atenção. Eu me lembro que, sendo um corintiano, quando o Corinthians ganhou a Libertadores em 2012, eu fiquei muito feliz e por um tempo eu fiquei assistindo vídeos para saber como que o treinador preparou o time e qual foi a conversa que ele fez com os jogadores momentos antes daquela partida decisiva. Informações de bastidores nos chamam a atenção. É aquilo que nós gostamos de saber. E meus irmãos, nesse texto, nessa porção de João, nós temos o privilégio indescritível de saber exatamente o que estava acontecendo instantes antes do maior evento, mais importante evento que já aconteceu em toda a história, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não há nada neste mundo que deva chamar a sua atenção mais do que o fato de que Jesus morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Você deve ter esse desejo de saber todas as informações possíveis, por que isso aconteceu, como aconteceu, de que maneira isso mudou a minha vida e a história de toda a humanidade. E nós temos aqui narrado para nós as conversas finais, os momentos mais íntimos de Cristo com os seus discípulos. Horas antes da sua prisão, ele se reuniu com os discípulos e ele disse essas palavras. E de certo modo, os versículos que nós vamos meditar nesta noite marcam o final propriamente dito do discurso, porque o capítulo 17 é uma oração que Cristo faz pelos discípulos, junto com os discípulos, em favor dos discípulos. O discurso mesmo, tudo aquilo que ele tinha para falar, as últimas palavras para os discípulos, se encerram no capítulo 16. E é o que nós temos diante de nós.
Você e eu nessa noite, nós temos o privilégio de ver quais foram exatamente as últimas palavras, as palavras de despedida que Jesus disse aos discípulos antes de ir para a cruz, morrer por eles e dar vida a eles. E o que nós aprendemos olhando para essas palavras finais é que o claro ensino de Jesus revela o amor de Deus, revela a nossa fraqueza e revela a suficiência de Cristo. O claro ensino de Jesus revela o amor de Deus, a nossa fraqueza e a suficiência de Cristo. Veja, do versículo 25 ao 28, o claro ensino de Jesus revela o amor de Deus. Jesus disse: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Jesus começa ou encerra esse discurso fazendo uma recapitulação de tudo que ele disse. E a maneira que ele escolhe explicar tudo que ele vem falando até agora é o seguinte: veja, discípulos, veja, meus amigos, que eu amo e amei até o final, como o próprio João disse. Nós temos essa informação narrada para nós no Evangelho de João. Jesus está dizendo: até agora eu tenho falado por figuras, mas vem a hora em que eu vou falar claramente, e vocês vão entender claramente, completamente o que eu estou dizendo. Jesus continua: nesse dia, naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus está avisando, Jesus está ensinando que vem a hora, e está próximo, está chegando, em que ele falará claramente aos discípulos. O claro ensino de Jesus revela o amor de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: eu falarei claramente a respeito do Pai, a respeito de Deus. E o que ele falará a respeito de Deus? Os discípulos vão entender e vão clamar, vão rogar, vão orar no nome de Jesus. E Jesus disse: olha, e eu não vou pedir por vocês. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama. Porque Deus vos ama. O claro ensino de Jesus, quando Jesus fala claramente, sem figuras, de uma maneira direta, que os discípulos entendem, o que esse ensino se resume? No amor de Deus. O amor de Deus pelos discípulos. Esse texto não é tão fácil assim de se compreender, e nós devemos entender que, na verdade, Jesus não está profetizando um novo método de ensino, ou uma nova maneira de falar aos discípulos. A revelação de Jesus se completa na sua vida e através do seu Espírito com a primeira geração dos apóstolos, e ali nós temos toda a Escritura narrada. Jesus não nos dá uma nova revelação, ele não nos diz uma mensagem diferente das Escrituras, aonde ele falou em parábolas, aonde ele usou figuras de linguagem, expressões comuns, exemplos do dia a dia dos discípulos e também de todos que ouviam o seu discurso. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo: olha, tudo que eu falei foi difícil de entender, mas agora eu vou falar claramente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tudo que eu falei foi claro, mas vocês não entendem, porque eu não demonstrei com a minha obra o que realmente significa as minhas palavras. Mas vem a hora, e está chegando, daqui a pouco eu vou ser preso, serei julgado, morrerei na cruz por vocês, e ali vocês vão ver exibido, exposto, de uma maneira sem dúvida, sem questionamento, da maneira mais clara possível, o amor de Deus. O amor de Deus, que amou ao seu povo de tal maneira, que enviou seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vem falando isso há muito tempo, e ele continua anunciando essa mensagem. Mas acontece que os discípulos ainda não têm uma categoria mental para entender perfeitamente essa mensagem, mas Jesus não para na mensagem. Ele vai e comprova tudo aquilo que ele falou na sua obra. O que Jesus está ensinando é que vai vir a hora em que os discípulos, olhando para a mensagem de Cristo, através da perspectiva da cruz, do que Cristo fez por eles, eles vão entender claramente tudo
o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? O amor de Deus, provado na cruz, demonstrado na morte do Filho de Deus pelos pecadores. E esse amor tão grande que aproxima esses pecadores ao próprio Deus, que torna, pela graça de Deus, esses pecadores como filhos do próprio Deus. E esses filhos rogam, oram, clamam no nome de Jesus. E Jesus nem precisa interceder por eles, porque o próprio Pai vos ama. O próprio Deus os ama. O próprio Deus atende às orações que os filhos fazem. Perceba, Jesus aqui não está negando uma doutrina maravilhosa que nós temos a respeito da intercessão de Cristo. Que Jesus Cristo está ao lado direito de Deus Pai, e lá Ele intercede constantemente pelos filhos de Deus. Isso é verdade, isso é conforto, isso é consolação. O seu Salvador está ao lado de Deus Pai, orando por você, pelo seu nome, rogando, clamando em seu favor a todo instante. Isso é verdade, isso não muda. O que Jesus está dizendo é que nós devemos evitar o erro de que a intercessão de Cristo nos distancia do Pai. Como assim? Existe uma visão, um pensamento comum, um entendimento comum que as pessoas têm de que Deus Pai é o Deus irado, bravo, que quer punir os pecadores. Porém, Jesus Cristo segura, restringe a ira de Deus e constantemente o prende e diz: não puna esses pecadores, porque eu já cumpri com o preço, eu já sofri a punição. Não faça isso, o Senhor não pode, o Senhor não deve. Irmãos, essa visão é completamente errada. A vontade de Deus é única, Ele é um Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não há divisão, não há uma guerra ou um debate entre a Trindade, onde Deus Pai diz: olha, eu quero punir esses pecadores miseráveis, e Deus Filho diz: não vai, porque eu morri por eles. Isso não existe, isso é absurdo. Quando nós entendemos que Jesus intercede por nós, o que nós estamos entendendo é que é pelo mérito de Cristo que nós temos acesso ao Pai. E constantemente Deus Pai nos vê pelas lentes do sacrifício de Cristo Jesus. Ele nos vê e nos aceita como justos, como retos, por aquilo que Jesus fez em nosso favor. O tempo todo, Jesus está intercedendo em nosso favor. Não porque nós estamos longe de Deus Pai e não temos acesso a Ele e temos que correr para o Filho nos proteger do Pai. Não é isso. Jesus mesmo disse: não vos digo que rogarei por vocês. Jesus está dizendo: entender a minha intercessão, entender o que eu estou fazendo, significa entender que você tem um relacionamento tão próximo ao Pai, que você pode dobrar os joelhos e clamar no meu nome, e Ele vai atender, porque Ele te ama. Não é que se você não estiver sob o meu cuidado, Deus Pai vai te aniquilar, não. Porque o que Jesus veio fazer é revelar o amor de Deus. O amor de Deus que desde a eternidade determinou quem seriam os seus filhos e depositou esse amor sobre cada um deles. O amor de Deus que trouxe à realidade durante a história da humanidade, o próprio Filho se tornando homem, se humilhando, sofrendo na mão de pecadores, sofrendo na mão de pessoas horríveis, pessoas sujas e imundas, sendo zombado, sendo humilhado e nunca reclamou, porque Ele está revelando o amor de Deus Pai. O amor de Deus Pai que envia o Filho para morrer pelos discípulos, para morrer pelos pecadores. O claro ensino, quando Jesus fala claramente, ou melhor, quando nós entendemos a mensagem de Cristo, olhando da perspectiva da obra de Cristo, nós percebemos, acima de tudo, o amor de Deus. O que a Bíblia te ensina? O amor de Deus. Deus é amor, como a Bíblia nos afirma. O amor de Deus está exposto e disponível para nós vermos e aprendermos e contemplarmos a todo instante nas Escrituras e principalmente na pessoa de Jesus Cristo. O claro ensino de Jesus revela o amor de Deus. Se você tem certeza disso, por que você anda com medo? Por que você anda com pânico, paralisado pelas incertezas, preocupado, estressado porque as coisas não dão certo?
se aquilo que tinha que dar certo por você já deu, Jesus Cristo morreu no seu lugar. Talvez o que você precise é meditar mais no amor de Deus. É olhar para o ensino de Cristo claramente, olhar para o que Cristo ensina através do que Cristo fez. E tendo as duas coisas juntas, você vai perceber o amor de Deus. O amor de Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz por pecadores. Todo aquele que confessa o nome de Cristo Jesus pertence a Cristo Jesus. Todos aqueles que o Espírito traz para Jesus, ele não perde nenhum. E todos aqueles que vêm a Cristo vão ao Pai. Jesus vai ao Pai preparar morada para nós. Em Jesus Cristo nós temos um acesso íntimo, perfeito e ousado a Deus Pai. Podemos orar, podemos clamar, podemos louvar, podemos viver felizes e contentes porque somos filhos do Deus vivo. E nada nos abala, nada nos tira a paz, nada nos tira a tranquilidade, porque Jesus nos mostrou o amor de Deus. O claro ensino de Jesus revela o amor de Deus, o amor de Deus. Talvez o problema do seu medo é que você ainda não tenha experimentado o amor de Deus. E se esse é o caso para você nessa noite, mais uma vez o Senhor está te dando uma oportunidade de se humilhar, de confessar os seus pecados, de admitir que você é um pecador que merece a ira de Deus eternamente e precisa desesperadamente da obra de Cristo que te revela o amor de Deus. Quando você conhece a Cristo e nele você percebe o amor de Deus, você sabe que não precisa temer a punição dele, porque Cristo já fez isso no seu lugar. Se você vive uma vida atribulada, cheia de problemas e medos e ansiedade, pânico, talvez o que você precisa seja conhecer a Cristo Jesus e em Cristo Jesus o amor de Deus. Porque o claro ensino de Jesus revela o amor de Deus. Mas não só isso, revela também a nossa fraqueza. Porque depois de falar tudo isso, os discípulos respondem. E veja, os discípulos respondem talvez até de modo otimista. Eles dizem, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe de todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte nada. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Os discípulos respondem de maneira positiva. Finalmente, Senhor Jesus, agora nós entendemos. Você talvez já tentou ensinar algo para uma criança e você está falando a mesma coisa várias e várias vezes e você não mudou nada e uma hora a criança olha para você, bom, agora eu entendi. Ou talvez aquilo que te deixa irritado é quando outra pessoa chega e fala a mesma coisa que você falou, do mesmo jeito, e a criança diz, bom, agora eu entendi. É mais ou menos assim que os discípulos respondem, Senhor Jesus, agora o Senhor está falando claramente. Agora nós cremos que o Senhor vem de Deus. Agora nós conseguimos entender. Mas esse discurso, por mais que seja bonito, revela uma ignorância e uma fraqueza muito grande. Primeiro, Jesus disse, vem a hora que eu falei claramente. Veja, falar claramente significa interpretar a mensagem pela perspectiva da obra de Cristo, a morte de Cristo iluminando o que Cristo ensinou para que possamos entender perfeitamente. Jesus ainda não foi para a cruz, Jesus ainda não morreu, a hora ainda não veio. Jesus disse, vem a hora, não é agora, ela vai vir. Os discípulos, em toda a sua ignorância e arrogância, dizem, agora o Senhor está falando claramente. Senhor Jesus, o Senhor disse que vem a hora, já veio, porque agora eu entendi tudo, nós entendemos o que o Senhor está falando, agora falas claramente. Mas não só isso, os discípulos continuam e dizem, olha, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, mas a linguagem usada aqui não remete à onisciência de Deus. Não remete ao fato de que Cristo realmente sabe de todas as coisas, porque Ele determinou todas as coisas, porque Ele é Deus, o Filho de Deus, o Deus Filho. Não é isso que os discípulos estão dizendo. A linguagem que eles usam parece-se muito com a linguagem que os evangelistas usam para descrever a admiração dos escribas e fariseus quando
Cristo prega na sinagoga e eles dizem, nossa, esse prega com autoridade, como alguém que realmente conhece, domina o que ele está falando. É uma linguagem parecida que os discípulos usam. Porque eles não estão falando, olha, nós sabemos que o Senhor é Deus e sabe de tudo. Eles estão dizendo, e realmente, o Senhor é um ótimo professor, um grande mestre. O Senhor domina o conteúdo que o Senhor está ensinando de um modo que a gente nunca viu igual. Por isso, nós sabemos que o Senhor veio de Deus. O Senhor nem precisa que alguém te pergunte coisa alguma. E, novamente, em outras palavras, o que eles estão dizendo é, olha, o Senhor até antecipa as nossas dúvidas. Talvez você já teve algum professor que era excepcional. E esse professor provavelmente dominava o conteúdo. Parecia que qualquer pergunta que alguém fizesse, ele sabia responder. Talvez por muitos anos ensinando, por ser esforçado, por ter dons e capacidade para ensinar. Tudo isso é bom. E provavelmente esse professor, muitas vezes até mesmo antecipava as dúvidas dos alunos. Quando você ensina algo e você domina aquele conteúdo, você tem uma noção aproximadamente de quais são os pontos em que as pessoas terão dúvidas. Então você prepara aquela aula e você já antecipa a pergunta dos alunos. Olha, essa parte aqui, talvez você esteja perguntando isso, e a resposta é essa. É disso que os discípulos estão elogiando o Senhor Jesus. Agora o Senhor fala claramente. Agora o Senhor sabe, nós sabemos que o Senhor veio de Deus, porque o Senhor não precisa que ninguém pergunte. O Senhor sabe de todas as coisas, tem um domínio perfeito e completo da mensagem que o Senhor está pregando. Nós sabemos também que essa resposta dos discípulos revela a fraqueza deles, pelo modo que Cristo respondeu, que nós vamos ver em alguns instantes. Mas, queridos, o que nós devemos tirar de lição para nós é que quando Jesus fala claramente, ou quando nós vemos o ensino de Cristo através da obra de Cristo, nós vemos o amor de Deus e nós vemos também a nossa fraqueza. A nossa fraqueza. A fraqueza dos discípulos está exposta aqui diante de nós, assim como a minha e a sua fraqueza. Porque muitas vezes, irmãos, nós experimentamos uma gotinha do amor de Deus e nós achamos que isso é o suficiente para que nós possamos enfrentar todos os problemas, todas as tribulações. Talvez você já tenha orado, e isso é bom, continue a orar, dizendo o seguinte: Senhor, faça a sua vontade em minha vida. Aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor mandar, eu irei. Eu sou teu, eu pertenço a ti. Faça o que o Senhor quiser em minha vida. Mas com um bom emprego, uma boa casa, numa cidade boa, uma família com saúde, nem muito quente, nem muito frio, e a lista de pedidos, requisições continua. Essa segunda parte, obviamente, nós não oramos, mas é o que está em nosso coração, muitas vezes. E então, Deus nos leva aonde Ele quer. E às vezes, aonde Ele quer que nós estejamos, significa uma posição inferior de trabalho. Um trabalho mais dificultoso para nos humilhar, para nos ensinar a depender dEle. Talvez o lugar onde Deus quer que nós vamos não tenha lá essa infraestrutura, porque Ele quer que você seja bênção numa cidade menor, num lugar onde não há todo aquilo que você está acostumado. E nesse momento, a sua reação é reclamar, murmurar, achar que Deus errou. Senhor, peraí, o Senhor deve ter trocado aí as suas pecinhas que controla o mundo todo. Não era para eu estar aqui, não. Respondemos como os discípulos: agora entendemos. O Senhor sabe de todas as coisas. Agora nós conseguimos compreender claramente, cremos que o Senhor vem de Deus, sem realmente saber, sem realmente compreender o que Deus quer para nós, o que Jesus estava ensinando para os discípulos. Quando Jesus fala claramente, o que nós percebemos é o amor de Deus e a nossa fraqueza. Não estou dizendo aqui, queridos, que você deve parar de orar para Deus fazer a vontade dEle na sua vida, mas você deve policiar, vigiar o seu coração, para que o seu coração entenda que é a vontade de Deus, não importa o que te custe, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Perceber a sua fraqueza não é de todo ruim, é bom.
Porque como Paulo nos ensina, quando estou fraco, então é que estou forte. Os que se acham fortes, invulneráveis, que acham que aprenderam tudo o que tem que aprender sobre Cristo, que têm um relacionamento tão íntimo, tão perfeito com Cristo, que praticamente não precisam crescer em mais nada, essas pessoas estão em extremo perigo. Essas pessoas, na verdade, estão absurdamente fracas e não percebem. Perceber a nossa fraqueza é bom para nós. É bom porque nos dá humildade, porque nos faz clamar, ó Senhor, eu sou fraco, e se o Senhor não me sustentar, eu vou cair, eu vou desviar, eu vou andar no caminho errado, me sustenta, me proteja, me livra da tentação, porque eu não sou forte para vencer. Isso é o que nós aprendemos quando Jesus nos ensina claramente. Ele é o Senhor, Ele é forte, nós somos fracos, nós somos como os discípulos, achamos que entendemos, confundimos as coisas e vivemos de uma maneira que não condiz com o que foi ensinado. Mas entender a nossa fraqueza não pode parar aí, deve nos levar para a força de Cristo. Entender a sua fraqueza, irmão, significa que você ora e se agarra a Cristo com todas as suas forças. Talvez você se ache invulnerável, cuidado. Novamente citando o apóstolo Paulo, aquele que está em pé, cuidado que não caia. Cuidado, vigie, fique alerta. Os discípulos estavam dizendo, nós entendemos, nós vamos. Pedro é um que dizia para Cristo, aonde o Senhor for eu vou, aonde o Senhor for eu vou, se o Senhor morrer eu vou morrer junto. Quando vieram prender a Cristo, Pedro tentou matar e ferir o soldado. E foi o que negou a Cristo publicamente, 3 vezes. Cuidado com a arrogância espiritual. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a Escritura e você vai perceber o amor de Deus e a sua fraqueza. Mas perceber a sua fraqueza, novamente, pode ser bom, deve ser algo bom. Porque te traz humildade, te traz a noção de que você precisa de Cristo Jesus. E se em algum momento o inimigo ou o seu próprio pecado, o seu interior, tenta te tirar a paz, te acusando de ser fraco, de ter uma fé pequena, não permita que isso te tire a paz, tire o sustento, porque uma fé pequena te traz um Cristo por inteiro. Cristo é forte, Cristo salva, Cristo é o suficiente. Não é a sua fé infalível que te salva, mas é a sua fé em Jesus Cristo. Se você coloca a sua fé na sua fé, meu irmão, eu sinto muito, porque um dia da sua vida, uma fase da sua vida, você vai passar por uma crise muito grande, porque você vai perceber que a sua fé é fraca, é pequena, é insignificante. Não coloque fé na sua fé, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Uma fé pequena te traz um Cristo por completo. Ninguém te tira o amor de Deus. Ninguém te tira a obra de Cristo na cruz. Ninguém te tira da mão de Jesus Cristo, nem mesmo você. Muitas pessoas dizem que Jesus nos ensina que aqueles que vêm até Ele, Ele não perde nenhum, Ele guarda todos. Uma ilustração é como se fosse a mão de Cristo e todos os crentes na mão de Cristo, Ele não deixa nenhum cair. Aí as pessoas dizem, mas Jesus não fala nada da própria pessoa pular, da própria pessoa deixar esse abrigo, a própria pessoa sair da mão de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aí é absurdo, não é um ensinamento bíblico. A Bíblia diz que todos que vêm a Cristo são salvos. A sua fé fraca, pequena, que varia, que oscila, que balança com as crises e os problemas do mundo, se é uma fé genuína, se realmente significa que você crê em Jesus, que você descansa nele para a sua salvação, ela te traz um Cristo por completo. Ela te traz toda a obra, todos os benefícios de Jesus Cristo. Tenha esse conforto no seu coração. Entender a sua fraqueza não é de todo ruim, é bom, porque te mostra que você precisa de um Salvador forte. Novamente, não é uma fé forte que te salva, mas uma fé fraca em um Salvador forte, Jesus Cristo. Mas nós não podemos parar aqui e achar que o objetivo é ter essa fé cada vez mais fraca, porque essa fé cada vez mais fraca te faz se agarrar a Cristo Jesus cada vez mais. Não é isso. O seu objetivo é crescer,
é que a sua fé aumente. Você deve orar, você deve usar os meios, você deve pedir para que Deus aumente a sua fé. Porque sim, uma fé pequena te traz um Cristo por completo, mas te traz um conforto pequeno. É por isso que você sofre e passa pelos medos, as aflições, e você questiona, e você duvida, e às vezes você vai dormir com medo, sem saber se amanhã, se você morrer, se você estará no céu ou não, a sua fé diminui, a sua fé aumenta. Uma fé pequena te traz um Salvador por completo, mas um conforto pequeno. Não fique como os discípulos estavam aqui. Os discípulos não ficaram assim, os discípulos cresceram na graça, os discípulos buscaram o ensino de Cristo. Busque o crescimento, busque a presença de Deus, alimente-se da palavra. Se você está lutando com uma fé pequena, sim, tenha o conforto e a certeza de que a sua fé pequena é o suficiente para te dar um Cristo inteiro. Mas busque o crescimento para que você tenha a paz de Cristo, o conforto de Cristo, a tranquilidade que só Ele pode dar. Como que você vai buscar isso? Usando os meios que Deus te deu. Leia a palavra. Leia a palavra é simples. Pastor, todo dia o senhor fala para ler a Bíblia, mas eu tenho que falar, porque ler a Bíblia é importante. Se você não se alimenta, você fica fraco. O seu conforto é pequeno. A sua base está balançando e os ventos do mundo te tiram o sossego. Alimente-se da palavra de Deus. Ore. Faça como Jesus está dizendo, naquele dia vocês pedirão a Pai em meu nome. Peça perdão pelos seus pecados, confesse a Deus. Faça uso do acesso que você tem a Deus íntimo, ousado, direto. Você não precisa que um padre ore por você, você não precisa que o pastor ore por você, você pode simplesmente fechar os olhos, se prostrar diante de Deus e orar. E usufruir desse relacionamento, da intimidade, da comunhão. O claro ensino de Jesus revela o amor e revela a fraqueza. Mas não se contente em ficar fraco. Busque força em Jesus Cristo. Leia a palavra, ore, participe do corpo de Cristo. Faça parte da igreja. Seja ativo na igreja. Alimente-se da palavra pregada, que é um privilégio que nós temos. E novamente, mesmo quando o pregador não seja lá essas coisas como este que vos fala, Deus abençoa. E o próprio Cristo prega a vocês e fala com vocês. Faça uso disso. Alimente-se daquilo que vai te fortalecer, para que o seu conforto aumente, a sua fé aumente, e você não fique como os discípulos estavam aqui nesse instante, confundindo as coisas, revelando a sua fraqueza através da sua palavra. O claro ensino de Jesus revela o amor de Deus, revela a nossa fraqueza, em último lugar revela a suficiência de Cristo. Em outras palavras, resume tudo isso que nós estamos falando até agora. O amor de Deus em Cristo Jesus é o suficiente. Nós somos fracos, Cristo é forte. E se temos Cristo, não precisamos de mais nada. Veja, versículo 31, Jesus diz: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, e que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus responde dizendo: olha, vocês estão errados nesse discurso arrogante e prepotente que vocês estão fazendo, porque vai chegar o momento e está próximo em que vocês vão me abandonar. Mas perceba, eu não ficarei sozinho. O Pai está comigo. Jesus está se referindo, obviamente, ao momento em que ele é preso e vai para a cruz. Os discípulos todos o abandonam. Pedro nega, e nós temos registrado na Bíblia, quando Pedro faz isso 3 vezes, mas João, o discípulo que Cristo amava, não estava próximo o suficiente para ser identificado como um cristão. João estava ali, longe, em um lugar seguro. Os outros discípulos nós nem sabemos aonde estavam. Depois da morte de Cristo, nenhum foi ao túmulo ver Jesus. Os discípulos voltaram a ser pescadores, às suas profissões antigas, como se toda aquela fase que eles passaram com Cristo foi apenas uma fase, acabou, Jesus falhou, morreu, vamos seguir com a vida. Os discípulos todos abandonaram.
Novamente, a fraqueza humana. A fraqueza humana. Cuidado com a arrogância. Mas Jesus continua a dizer, eu não ficarei sozinho. E preste atenção, tudo isso que eu estou dizendo, todo o discurso que começou lá no capítulo 13, e principalmente essas palavras finais, elas têm um propósito, que tenhais paz em mim. Vocês são fracos, vocês vão me abandonar, mas eu sou forte o suficiente, e eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou o suficiente para superar a fraqueza de vocês, e dar vida, e dar paz. Jesus então encerra o discurso com uma frase, talvez você conheça, saiba de cor. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O claro ensino de Cristo revela a suficiência de Cristo. Ele é o suficiente. Quando os discípulos falham, ele conquistou. Ele venceu. E ele venceu todos os inimigos, e até mesmo o último inimigo, a própria morte. Por isso, eu e você podemos viver a nossa vida na paz de Cristo. Sim, nós somos fracos. Sim, nós somos arrogantes, prepotentes, achamos que não precisamos de Cristo por vezes para seguir a nossa vida. Às vezes achamos que somos crentes tão exemplares que as outras pessoas devem olhar para nós e seguir o nosso exemplo. Às vezes achamos que somos tão bons que não precisamos nem pedir perdão tanto assim, uma vez na semana é o suficiente, porque sabe, eu estou num nível de santidade que é outro patamar. Não tem comparação. Talvez você nunca tenha ouvido ninguém falar isso, mas é o que se passa no coração das pessoas. Cuidado, cuidado, você é fraco. Isso não é verdade. Você precisa de Cristo todos os dias, mas o fato de que você precisa de Cristo não é uma notícia ruim, não é para te desesperar, é a melhor notícia que você poderia receber, porque Cristo é o suficiente. Não é como se eu estivesse dizendo, olha, você tem uma doença terminal e você precisa de um remédio, mas esse remédio não existe. Vai seguir sua vida com essa notícia. Não. O que eu estou dizendo é, olha, você tem uma doença séria, você está num estado desesperador e você precisa de um remédio, Jesus Cristo, mas Jesus Cristo está aqui, se oferecendo livre e abertamente para você, neste instante. Venha até Ele. Venha até Ele e você será curado. Venha até Ele e você terá descanso. Venha até Ele e você vencerá as aflições do mundo. Jesus não promete uma vida sem problemas. No mundo tereis aflições, tribulações, crises, problemas, todo tipo de perseguição, todo tipo de tentação. Mas Cristo venceu o mundo. Você vive a vida, se você está em Cristo, parte do time vencedor. Você é um soldado do exército que já venceu. Você não precisa lutar as batalhas deste mundo com o espírito triste e abatido e derrotado, porque você é vencedor. Em Cristo você é mais que vencedor. Jesus venceu o ânimo. Venceu o mundo. Tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. Descanse em Cristo Jesus. Ele fez tudo. Nós não fazemos nada. Ele é forte. Nós somos fracos. Ele é o suficiente. No momento em que os discípulos exibem a sua fraqueza de maneira mais evidente, ele exibiu a sua força e a sua glória, vencendo o pecado, vencendo a morte, se entregando ali na cruz. Venha até Cristo. Você busca uma vida tranquila? Você está buscando a coisa errada. Busque uma vida com Cristo. Você talvez esteja aqui nessa noite e você tem tudo. Parabéns, muito bom. Mas se te falta Cristo, eu sinto em te informar que você não tem nada. Por outro lado, se você tem Cristo, você vai concordar comigo que mesmo sem nada, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Cristo é o suficiente. Ele é o suficiente para superar a sua fraqueza. Ele é o suficiente para te dar bom ânimo. Ele é o suficiente para te sustentar, para te salvar, para cuidar de você. E nele, você tem as promessas infalíveis de Deus. E um dia você estará na presença de Deus, celebrando o nome dele, louvando e engrandecendo, em um lugar onde não há dor, não há aflição, não há tribulação,
as suas lágrimas enxugadas pelo próprio Senhor Jesus, eternamente se alegrando e exultando de uma maneira que você não tem a menor ideia de como é ainda. Tudo em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, tem de bom ânimo. Por que andas abatido? Por que andas preocupados, tristes? Olhe para os seus problemas na perspectiva do que Cristo fez. Lembre-se que Ele venceu o mundo. E lembre-se novamente que Ele venceu o mundo quando você estiver sendo derrotado. Busque em Cristo a força para viver a sua vida com ânimo, a alegria, na presença do Senhor Jesus. Essas são as palavras finais de Cristo. E veja quão maravilhosas elas são. Antes da sua morte, Ele encerra o seu discurso dizendo: eu venci o mundo, tendes bom ânimo. Que nós possamos viver as nossas vidas com essas palavras gravadas em nossos corações e que essas palavras determinem o nosso ânimo todos os dias. Feche seus olhos, nós vamos orar.